Bom dia, pessoal. Há quanto tempo faz que eu não apareço por aqui para falar com vocês, né? Já estava com saudade. Foi setembro do ano passado que a gente rolou a edição do RH Talks, né? E essa edição vem de uma provocação que me veio na cabeça durante o ano passado todo. A gente foca demais no colaborador lá na ponta, mas a gente esquece que no meio do caminho tem uma pecinha que pode nos ajudar ou nos atrapalhar muito nessa jornada. Essa pecinha é o líder. Se a gente não capacita esse líder, um líder mal preparado nos dá muito mais trabalho. Turnover, rotatividade, processo trabalhista, isso dá aquele incêndio que a gente vive apagando. Se a gente prepara melhor esse líder, eu tenho equipes mais engajadas, mais produtivas e a sustentabilidade do negócio, que é algo que a gente também fala. E aí, para que eu seja um RH estratégico de verdade, eu preciso de tempo. Para que eu tenha tempo, vamos ser esperto e preparar melhor esse líder para que ele atue de forma correta e bem preparada com os nossos colaboradores. E antes de eu chamar as minhas convidadas aqui, eu preciso dar alguns recadinhos paroquiais, tá? Que vocês sempre perguntam. Léo, quando é que eu vou ganhar o prêmio da indicação do RH Talks? A gente começa a liberar os prêmios em até 30 dias úteis após o evento, a contar a partir de amanhã. Léo, até quando esse conteúdo fica disponível? Calma, se você gostou, não deu tempo de assistir, quer indicar para alguém, ou quer usar de indireta com aquele seu chefe, esse conteúdo vai ficar disponível na plataforma até o dia 30 de março agora. Então dá tempo de você reassistir, anotar alguma coisa, compartilhar com alguém que você acha necessário. Léo, e certificado? Eu sei que vocês amam certificado, gente. Acho que tenho 3 psicólogas aqui do meu lado, daqui a pouco eu vou perguntar para elas, tá? Tem uma tara pro certificado, que o povo ama um certificado, e eu sei que vocês gostam bastante. Vai estar disponível aqui na plataforma amanhã. A partir do meio-dia a gente libera para vocês colocarem no LinkedIn, colocar no Instagram. E já vou pedir para vocês marcarem e seguirem a gente por lá também, tá? A gente está colocando bastante conteúdo agora na plataforma, nos perfis do RH Summit e no meu próprio perfil, que tem um fogo no parquinho lá, mais de um por dia, muitas vezes, tá? Mas vamos lá, se é sobre conteúdo, a gente vai falar agora esse primeiro conteúdo. Faz muito sentido que líderes doentes adoecem pessoas, adoecem colaboradores. Para isso, eu falei agora há pouco, dei um spoiler, que tem 3 psicólogas aqui do meu lado. Uma das convidadas é a Lê Petralha, também conhecida na internet como Doutora Match. Eu tenho a Mariana Braga, que é da Nuvem Shop, também a HRBP da Nuvem Shop. E a Isa Cavalheiro, que não deve ser novidade para vocês conhecem bastante. O Grupo Troca ferve por aí com o pessoal. Meninas, é um prazer ter vocês aqui para a gente discutir esse ponto que é fundamental. A gente tem falado muito de saúde mental e já passamos de janeiro branco, então se você só fala disso em janeiro, você já está errado. Então, já vamos dar uma puxadinha de orelha aqui. Vou começar pedindo que as meninas se apresentem, então vou começar pela Isa, do lado de lá. Conta um pouquinho quem é a Isabela Cavalheiro, o Grupo Troca. Conta pra gente aí um pouquinho de você, Isa. Bom dia a todos. Léo, obrigada pelo convite. Eu sou Isabela Cavalheiro, sou fundadora do Grupo Troca. Atuo na área de RH há mais de 20 anos e à frente do Grupo Troca desde 2013. O Grupo Troca, para quem não conhece, ele é uma comunidade de RH e ele se transformou numa escola especializada em recursos humanos. Então, hoje a gente capacita profissionais de RH, desde os profissionais iniciantes até os profissionais que já atuam na área e que precisam ali da reciclagem. Aí, falando de saúde mental, esse tema está bem em alta para nós aqui. Então, a gente vai acompanhando o mercado, vai lançando temas, justamente para acompanhar essas tendências aí do nosso mercado de RH. E eu gosto bastante que a Isa traz, como professor no Grupo Troca, pessoas que vivem a realidade do RH no dia a dia. Não é aquele povo teórico que fica só Não. na teoria. São pessoas que vivem as mesmas dores da gente. Mari, agora conta um pouquinho. Mari, que trouxe aí um baby junto para participar. Tem um participante oculto aqui, gente. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom, estamos em dupla hoje. Matheus está aqui comigo, me acompanhando também. Um prazer estar conectada com vocês. Sou Mariana Braga, sou HRBP Manager na Nuvem Shop. Somos uma plataforma de e-commerce líder na América Latina. Hoje trabalhando aí com mais de 150 mil marcas, utilizando a nossa solução de tecnologia para construir seus negócios online. Mais de 4 mil parceiros integrando suas soluções no nosso ecossistema também. Estou na nuvem desde 2018, mas aí acumulando quase 10 anos de carreira em
dentro da área de recursos humanos, apaixonada por liderança, realmente acredito que é uma grande, grande alavanca e de tudo que a gente precisa construir. Então, realmente estou muito feliz da gente poder trocar aqui hoje um pouquinho sobre esses desafios, né, as dores e os prazeres também de trabalhar com gente no dia a dia, mas que é o nosso principal recurso aí e vamos trocar bastante para a gente aprender juntos hoje. E aí, doutora Mete, vulgo Ale Petralha, qual que é o perfil qual que é melhor aí? Doutora Mete. Mas todo mundo fica perguntando, o que é esse match aí, né? E eu acho legal que a gente estava conversando sobre isso, que é realmente trazer essa curiosidade. Match, a gente usa muito essa palavra, né? Desde sempre no RH, que significa combinar. Mas aí, doutora match, então é a doutora da combinação? Sim, mas primeiro a gente tem que combinar com a gente mesmo. Então, esse é o método, e eu acredito que, falando de treinamento de líderes, começa por aí. Se o líder não se conhece, como é que ele vai conhecer o outro? E ainda mais falando de saúde mental, né? Então, eu tenho 20 anos de experiência, sou formada em psicologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, e mesmo antes de formar, eu já iniciei em 2002 com palestras de saúde mental. Eu adorava, nas empresas. Inclusive, a minha primeira palestra foi no Banco do Brasil em 2002, gente, falando sobre saúde mental para bancário, imagina? E aí, essa paixão me transformou. Eu amo treinar pessoas, né? Depois eu vim de Minas Gerais para São Paulo em 2021, muita coisa aconteceu, né? Atualmente eu tenho a consultoria e uma franquia, o qual a CEO é a Áurea Santos, minha amiga, um beijo para ela, né? A Áurea Santos é a CEO da Lumine RH e eu sou a diretora de treinamentos e programas de saúde mental para as organizações. Então vamos lá, gente, começar a nossa pauta aqui perguntando. Sabe aquela história de não direi nada, haverá sinais? Sim. Líderes adoecidos são bem assim. Porque até então a gente ainda tem uma cultura de que eu falar que eu não estou bem, que eu estou com depressão, que eu estou tendo ansiedade. No mundo corporativo isso é sinônimo de fraqueza ou de incapacidade. Isso, exatamente. Ainda temos esse estigma, mas os sinais estão ali. Eu vou começar com você, Ale, perguntando Sim. quais são os sinais que eu vejo desse líder que muitas vezes eu como RH, vou ter que falar, vem cá. Uhum. Isso, sinais dele, sinais que se refletem na equipe, seja uma pesquisa de clima ou o que eu brigo muitas vezes, que a gente saia da sala e vá lá olhar, pelo amor de Deus. Vai lá dar uma olhada, Olha, né? Léo, eu percebo na minha prática como consultora, e principalmente agora que a gente está falando muito de saúde mental, que essas questões são tão veladas, né? Como é que você olha para esses sinais? Às vezes esses sinais não são perceptíveis a olho nu, mas sempre ele vai piorando, né? Se ele não é tratado, o líder, ele piora. Então, quais sinais? Ele começa a gerar conflito. Então, antes ele é o mediador ali, ele começa a gerar pequenos conflitos, pequenas coisas se transformam em grandes coisas, né? E, como eu disse, às vezes não é perceptível até o momento, até que as coisas piorem, né? Então, uma irritabilidade, essa falta de comunicação assertiva, ele começa a ser o causador ali, sabe? Né? Gerando conflitos, às vezes imperceptíveis, depois vai piorando, né? Então, a irritabilidade, a comunicação que já não está legal, o relacionamento já fica prejudicado. Então, às vezes, a procrastinação começa o líder a demandar muito, né? E ao invés de ele ser aquele líder, né, eficaz e assertivo, não, ele começa a querer, assim, ser um líder tóxico mesmo, porque ele não está se enxergando. Então, são vários sinais, na verdade, não é um sinal, são vários sinais que começam ali e a prejudicar todo o clima organizacional, enfim, de relacionamento, né? E aí, Mari, o que você enxerga? Que a Nuvem Shop tem operação no Brasil e tem Latam, né? Sim, já estamos em vários países. Eu acho que super concordo que esses sinais vão aparecendo, e eu acho que muitas vezes no RH a gente tem algumas ferramentas que já conseguem também ir nos mostrando um pouco desses Sim, sinais, sim. nos sinalizando um pouco sobre isso. Eu gosto muito de pensar que realmente a equipe ele é um sistema ali, né? Então, a organização é um sistema e os líderes vão estar à frente de microsistemas, né? Perfeito. Ali. E à frente desses microsistemas, a gente vai tendo, como profissionais de RH, como estrutura de RH, a possibilidade de ir tirando algumas fotos daquilo, né? Entendendo quais são tendências de movimento daquilo. Porque quando eu falo de tirar uma foto, por exemplo, às vezes, muitas vezes a gente já tem uma pesquisa de clima,
A gente já tem um NPS sendo monitorado de maneira recorrente. A gente já tem números de turnover também monitorados. Então, eu acho que todos esses sinais que começam, né, como você citou, no dia a dia, muito nas relações interpessoais, eles vão começar também a aparecer naquilo que já existe, naquilo Nos que a gente indicadores, já né? tem, né, na nossa prática no dia a dia. E aí eu acho que cabe a nós, profissionais de recursos humanos, dar atenção a isso, garantir espaço, né? Porque um líder adoecido é muito provável que ele vai poder estar impactando num NPS que vai começar a trazer uma foto um pouco menos positiva ali, né? Daquela fotografia daquela equipe. Ou, por exemplo, um líder adoecido, a gente tende a ver a possibilidade de um aumento de turnover voluntário também, Uhum. dentro daquela realidade. Então, eu acho que a gente pode utilizar também muito no dia a dia recursos que a gente já tem, que a gente já está monitorando, os indicadores que a gente já produz no dia a dia, com esse pontinho de atenção. A que pode estar me contando um pouquinho sobre a saúde da liderança aqui? E a partir disso conseguir atuar, né? A partir disso conseguir fazer diagnósticos assertivos, profundos, para criar os planos de ações necessários também, né? E aí, Isa, o que que você tem aprendido sobre isso? Como que a gente olha para esse líder e, assim, um ponto de a gente olhar para ele também como colaborador? Porque É. ele é um colaborador, só está em outra cadeira, né? Só tem uma responsabilidade diferente. Exatamente. Além da ferramenta pesquisa de clima, que ela não é constante, então você tem ali os períodos que você faz a aplicação, eu acho que o RH tem um papel muito importante, e eu acho que nem toda empresa tem isso, que é a abertura para conversa. Eu falo isso porque eu sempre fui um RH muito acessível. Eu trabalhei muito como analista, muitos anos como analista, então aquela porta de conversa mesmo com o colaborador. Então, eu era muito procurada pelos colaboradores quando eles tinham algum problema com a liderança. Então, é você se fazer confiável. Então, isso era uma coisa interessante, porque as pessoas confiavam muito em mim. Como eu era a pessoa da seleção, eu contratava, então eu já criava um vínculo com aquelas pessoas que estavam entrando, e aí eu já conseguia ter ali um acompanhamento informal. Na época não tinha aquela coisa de, a gente tem um programa de acompanhamento. Não, eu fazia uma coisa bem espontânea mesmo, junto com o colaborador, perguntava, às vezes encontrava no refeitório. Então, eles se sentiam à vontade de vir falar comigo quando alguma coisa não estava bem. Então, eu desenvolvia muito essa coisa do relacionamento. Tanto que eu fui cipeira na última empresa que eu trabalhei, o pessoal gostava muito de mim. Então, eu acho que o RH ele precisa ser acessível, porque além da gente ter as ferramentas que mensuram clima, que é super importante para a gente entender como é que estão as equipes, a gente tem que ter esse canal de comunicação aberto, porque são aquela coisa do dia a dia mesmo. As coisas vão aparecendo ali para você, e aí você, pô, vamos ver o que está acontecendo aqui. Uhum. Eu acho que é ser curioso de entender o que está acontecendo mesmo. E Isso. nem sempre uma planilha, uma pesquisa, um software, independente do que você use, vai te dar a informação completa. Uhum. Às vezes eu brigo muito que a gente saia da sala e vá pelo menos uma vez por mês, cada 15 dias, se não der para ir toda semana, vai lá na operação. Se você chegasse hoje e sentasse no meio de uma equipe, qual seria a reação? O supervisor estaria apavorado, a equipe achando que ia ser demitido todo mundo, porque normalmente quando a gente manda o resultado de uma pesquisa de clima, parece que vai um alvo para a cabeça daquele líder junto, Sim. porque a gente também não sentou e explicou. Olha, esse dado está acontecendo por isso. Se você melhorar, você vai ter uma rotatividade menor, você vai ter que treinar menos pessoas, vai ter uma equipe mais especializada. Senta e conversa. Vamos parar de ser juiz ou o RH se colocar acima da liderança. Não, a gente está ali, lado a lado, e a gente tem um problema para resolver. Sim. Não é para jogar a culpa, que normalmente é o quê? Isa foi de seleção. Deu certo o colaborador? Não, é eu, o líder, que desenvolvi. Deu errado, o RH que contratou errado. É basicamente isso. E gestão de pessoas é um problema de todos nós. E aí eu vou puxar da experiência, da vivência que vocês têm. Um líder tóxico, ou sobrecarregado, né? Que nem sempre a pessoa é tóxica porque ela quer. Às vezes ela tá Sim, naquele sim, sim. Não furacão. devemos julgar, com certeza. É um gatilho para um alto turnover, para um burnout em massa, que nem sempre também a equipe reconhece os sinais. Ela tá no meio de um burnout, o líder tá burnoutado também ali, e acaba virando um modo de vida aquilo dentro da empresa. Então,
Isa, vou puxar de você primeiro. Você já viu algum caso que acaba virando em massa, tipo assim, é aquela brincadeira que tem a equipe é espelho do líder no comportamento e às vezes no burnout também, né? Você já viu algum caso disso? Dos alunos do Troca te trazem também algumas coisas, né? Eu vivi isso. Não chegou a gerar um turnover, Uhum. mas gerou uma questão que teve gente que saiu da área, que pediu para sair da área por conta de um líder que estava adoecido, uma líder que estava adoecida. Então, essa líder, ela tinha acabado de assumir a cadeira, ela estava extremamente. Ela era tinha uma posição muito séria, mas no fundo a gente sabe que ela estava insegura. E aí, quando ela assumiu a cadeira, ela falou: Olha, todo mundo aqui vai ter oportunidade. Ela chamou a gente. Só que ela estava tão assustada que como ela tinha algumas pessoas da nossa área que ela não gostava, ela começou a sentir que ela estava sendo perseguida. Então, toda vez que nós, a equipe dela, quando a gente conversava com alguém dessas pessoas que ela não tinha afinidade, ela achava que a gente estava vazando alguma informação, puxando o tapete dela. E comigo não tinha acontecido nada assim tão grave, mas com uma colega minha que também questionava, batia bastante de frente, não assim, mas discordava às vezes, de alguma coisa, se posicionava. Aí criou-se um negócio que ela queria demitir essa pessoa e aí foi uma confusão, porque aí eu achei muito injusto aquilo. Aí Uhum. eu fui falar com essa menina, falei, ó, toma cuidado. Aí essa menina, ela já ficou super nervosa, aí ela foi para a diretora, pediu para trocar de área, e aí teve que levar aquele negócio no banho-maria, porque a empresa não fez nada para ajudar essa pessoa. Essa pessoa já era adoecida, na verdade, porque era uma pessoa que ela tinha acabado de entrar na empresa, cresceu, assumiu uma responsabilidade, o RH se reestruturando, ela tinha primeira vez gerenciando uma área, então, e caiu no colo dela aquilo. E ela não, emocionalmente ela não estava pronta. E aí, no final, ela acabou sendo desligada. 3 meses depois, ela foi desligada. E aí, nesses 3 meses, a gente ficou tentando como é que a gente vai trabalhar no dia a dia. Aí essa minha colega trocou de área, foi para treinamento e desenvolvimento, e eu passei aí para o interior de São Paulo para ficar distante fisicamente dela, Uhum. porque ela era uma pessoa que aí foi quando eu sofri assédio moral, né? Que aí ela me tirou de tudo, eu fiquei sem nada para fazer, e aí uma outra gerente começou a me passar atividade. Nem era minha gerente, mas foi para ela que eu me reportei até demitirem a pessoa. É. Mas triste, porque acabou faltando um pouco da empresa de ter um cuidado maior e talvez até no momento de promovê-la, ou decidiu promover, vamos primeiro mapear essa líder, ver o que está acontecendo. Qual que é a jornada que ela precisa, quais os gaps que ela tem. Exato. E aí, Isa, você traz um ponto que justifica muito essa edição do RH Talks. A primeira liderança. É o mais difícil. Você está saindo de uma posição operacional, que executa, para uma posição estratégica. E aí, se eu não recebo o cuidado, as informações, a formação, eu vou ser um líder com vários gaps que vai reverberar em vários outros pontos. E também a empresa ter consciência que existe uma curva de aprendizado desse líder. Não é tipo assim, toma, Isa, o crachá aqui. Amanhã Uhum, você já está um líder que sabe dar uhum. feedback, sabe fazer desligamento, sabe ter uma conversa difícil, sabe gerir uma equipe. Não, é com o tempo. E a gente, como RH, precisa ter noção e construir essa jornada como um todo. E aí eu vou perguntar para você agora, Mari, como que você enxerga esse líder tóxico, seja de uma forma consciente? E eu falo consciente, gente, quando é aquela pessoa que, não, porque aqui sou eu que mando. É a forma que muitas vezes ele é consciente do que ele está fazendo, mas ele está replicando toda uma trajetória com a qual ele aprendeu. Que aí eu vou trazer uma frase do Luciano Santos que eu uso em vários momentos, que por trás de todo líder ruim tem um pior ainda. Tem um pior ainda, Exato. tá? Ou uma empresa conivente. É. Sim. Então, seja de forma consciente ou inconsciente, porque ele pode estar doente e não saber, ou não querer assumir. Eu acho que não é nem não saber hoje em dia, acho que não.
eu assumi que eu tive um burnout é me também expor uma fraqueza. Claro. Como que esse líder, você já viu acontecer de um líder nesse cenário adoecer uma equipe toda ou destruir uma área mesmo, porque ninguém acaba parando ali, né? Claro. Léo, hoje a gente tem uma prática de realmente monitorar todos os nossos casos de saída voluntária, porque eu falo que sempre que a gente perde talento, a gente tem que pelo menos voltar para tentar aprender ali, né? Para depois a gente conseguir evitar que isso volte a acontecer no futuro. E nessa prática, nesse processo sistematizado que a gente hoje tem para buscar entender esses aprendizados, é muito claro e muito evidente que sim, o tema liderança acaba sendo gatilho de tomada de decisão de forma muito recorrente, né? Então, sim, as pessoas escolhem onde elas estão e elas escolhem deixar de estar nesse lugar também, muitas vezes, por causa da liderança. Então, eu acho que sim, os números já nos mostram que realmente a experiência que aquela liderança consegue imprimir no dia a dia daquela equipe, naquela microcultura que está se formando, né? Voltando a falar dos sistemas, em como que aquele sistema está caminhando para relações saudáveis ou relações menos saudáveis, vai impactar na escolha de permanecer ou não, né, daquele grupo de colaboradores. Eu acho que quando a gente começa a perceber isso, a gente consegue desbloquear, ser um pouco mais preditivo e conseguir atuar de uma forma um pouco mais proativa também, porque a gente vai começando a entender esses gatilhos e a gente vai começando a não só identificar, nossa, a gente perdeu aquela pessoa por isso, né? Ou, nossa, teve esse caso de burnout por isso. A gente vai conseguir indo cada vez mais de forma com mais antecedência, né? De forma mais proativa para Você conseguir identifica os atuar. sinais mais cedo, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um grande potencial que a gente tem como profissionais de recursos humanos, a gente ir reconstruindo pouco a pouco para a gente conseguir se envolver numa etapa cada vez anterior. E acho que também tem muito da gente começar a encontrar o nosso lugar como profissionais de recursos humanos nessa transformação que a gente precisa fazer também dentro do mercado de trabalho, né? A gente falou sobre a vulnerabilidade, é um conceito, a vulnerabilidade na liderança é relativamente recente a discussão, né? E eu falo que tem uma questão que é social, cultural, a gente não aprende, né? A gente não aprendeu isso. Que tá tudo bem ser um líder que não tem todas as respostas, que tá tudo bem ser um líder que não tá bem 100% do tempo. O líder tem que ser exemplo, e exemplo não quer dizer perfeição. Exato. O exemplo é humano, tô aprendendo, errei. Exato. Então, eu acho que tem uma transformação. Eu, particularmente, vejo gerações chegando aí que já estão falando mais disso, já estão problematizando um pouco mais isso, mas é inegável que hoje a maior a maior concentração dos líderes dentro das organizações em que a gente atua ainda é de uma geração que descobriu que aprendeu, né? Que a liderança tem que ser um herói. Tem que estar sempre preparado, tem que estar com todas as respostas sempre. Então, eu acho que também tem essa questão da gente começar a transformar, ajudar essas lideranças a transformar a partir de entender uma forma de atuar diferente. E aí eu acredito muito que o autoconhecimento é a primeira chama para isso acontecer, né? Agora eu vou furar a pauta e vou colocar a doutora Matt num cenário um pouco mais apertado. E quando esse líder tóxico ou com burnout é o CEO ou o dono da empresa? E aí que eu ia contar agora sobre casos que, como eu falei aqui, sempre trabalhei como consultora, nunca fui CLT. Né, nesses 20 anos de profissão, e aí imagina cada bucha, gente, vamos falar a verdade. Muitas, inúmeras, né? Então eu tenho vários casos, inclusive de CEO que eu trouxe para contar. E aí, só complementando o que você disse, que eu gosto de dizer que o líder tem a síndrome do super-herói, né? Então é assim que eu chamo e falo até nos treinamentos. Mas aí, voltando para esses casos, inclusive tem um maravilhoso para contar. Quando eu vim para São Paulo, comecei nessa empresa, onde o CEO sempre nas comunicações gritava, também chegava a fazer xingamentos, enfim, né? E aí, percebendo todo aquele ambiente, não precisava nem de pesquisa de clima, conversando com os colaboradores. Era em loco, era só olhar. Só olhar, era em loco, né? E o que você disse é importante mesmo, e sempre meu trabalho foi assim, é assim, de conversar, de falar, inclusive como consultora, junto ao RH das empresas, mostrando a importância da conversa, dessas rodas de conversas,
né? Então, como eu disse, em 2002 eu estava falando sobre saúde mental. A questão não é agora, não é um trabalho de agora, agora que está com mais evidência sobre isso. Mas aí, voltando para esse CEO, eu fui ficando mais próxima dele. A princípio, claro, a gente quer sumir, correr, falar assim, meu Deus, o que que eu peguei aqui? E aí, é claro que é, eu também fui muito grata e sou muito grata a essa empresa, a esse CEO, porque me deu a primeira oportunidade quando eu vim para São Paulo, enfim. E aí foi nos treinamentos com ele, particular com ele, individual, na verdade, com ele, né, com o CEO, que ele foi se transformando. E hoje, desde 2021 até agora, tanta mudança. Hoje você vai fazer uma pesquisa de clima, a satisfação, ela é mais de 70%. Então, é claro que não é perfeito, tá, gente? Não existe perfeição. Para com isso. Uhum. Para com essa coisa. Nós somos, né, seres vulneráveis. Inclusive, tem um livro maravilhoso, né, que eu adoro. Vocês devem ter já lido, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu falo para os líderes lerem, tá? Uhum. Então, eu indico. Porque é do humano ser vulnerável e tá tudo bem. Mas então não tem essa perfeição, é um trabalho contínuo desde 2021 com esse gestor, com esse CEO, com outros líderes também, né, falando da importância, treinando sobre o autoconhecimento, sobre saúde mental, emocional. E aí a gente descobre nessas conversas, nesses acompanhamentos individuais e também em grupo, a história desse CEO, desses CEOs que temos aí, né? Né? Não é Uhum. só esse, tantos outros, né? Quando você vai investigar, né, você troca muito esse julgamento de líder tóxico, né? De que, nossa, ele é a perversão em É. pessoa, ele Ele é tá muito fazendo ruim, é intencionalmente. intencional. Não, não é pessoal. Eu sempre falo. Uhum. Eu sempre, com a equipe, com as pessoas, colaboradores, de forma individual ou não, gente, não é pessoal, né? É ele com ele mesmo. Então, aí é um trabalho, né? Claro, também de um viés inconsciente, até psicológico, não é mesmo? Porque, como eu disse, se você não treina o líder, né, o CEO, que tem que começar do quê? De cima para baixo. Não é lá, não é com a galera lá, né, Uhum. que está no chão de fábrica, é com o CEO, Não, e às né? A vezes você mudança parar, começa lá. você vai lá e pergunta para ele, o que que é um líder para você? Isso, exato. A gente tem um cenário que, segundo o Sebrae, 96% das nossas empresas são PMEs ou startups, por exemplo. E normalmente nesse cenário a gente é um único ser humano de RH lá dentro. É uma equipe de RH. Isso. E, Generalista. e às vezes você está fazendo tudo e Uhum, tentando capacitar um líder, mas você não sentou lá com o teu CEO e você isso. não olhou para ele como um Uhum, líder, porque vamos lá, a maioria dos nossos empreendedores fazem isso não é porque querem, é uhum, por necessidade, e aí vira um negócio. Alguns, claro, têm o desejo e tudo, mas a grande maioria é por necessidade, empreendedorismo. Ele aprendeu o que deu, ele está fazendo o que dá. isso. E às vezes, para melhorar tudo dentro da sua empresa, ou melhorar uma grande parte, você vai ter que influenciar quem está lá em cima primeiro. Senta Uhum, com ele e fala: Fulano, o que que é ser um líder para você? O que que é uhum, tolerável e o que que não é aceitável? O que que faz sentido? Calibra as coisas com ele, porque daí você está alinhado com ele. Porque às vezes a gente está fazendo sim. coisa baseado no que a gente acha que é um líder, no que o mercado disse, numa pesquisa disse, um líder disse, e não está nada alinhado com ele. E ele está do jeito dele lá tocando o mundo. Então, às vezes, dá uma olhada com um olhar de diagnóstico para o dono da sua empresa, o chefe, ou conforme vocês chamem por aí, que às vezes a virada de chave está em você conversar com essa pessoa e principalmente dar ferramentas. E eu estou falando ferramentas, é, capacitar essa pessoa. Não estou falando ferramentas de você Uhum, mandar um software para ele, ou uma IA para ele utilizar. Ferramenta é capacitar essa pessoa para que ela consiga exercer a função que ela está. Seja um líder operacional, seja um líder de um diretor, alguém que está numa área técnica, ou o CEO da sua empresa. Então, eu gosto, assim, essa provocação vem muito forte, por isso que eu te fiz a pergunta, uhum, porque às vezes a gente vai ter que olhar lá para cima e é um mundo diferente para gente, que a maioria de nós nunca sentou numa reunião de diretoria. sim. Quando eu falo de uma empresa pequena ou numa Uhum, estrutura maior, mas eu vou ter que, às vezes, capacitar o meu CEO ou trazer um uhum, mentor para esse CEO, porque, de novo,
No final do dia está facilitando a minha vida como RH, gente. Vamos lá, seja estrategista. E, Léo, uma coisa que eu acho que é interessante também é essa conversa de entender de onde ele veio, entender quais são as crenças, de onde ele Sim, está sim. falando. A história, né? A A história, história. exatamente, nos ajuda a trazer coerência para o trabalho que a gente consegue fazer também. Porque não existe um trabalho que é feito aqui em cima e depois não segue a mesma linha abaixo. Mas eu acho que também é uma agenda para a gente conversar. E o nosso negócio precisa do quê também? Entender, tá? E o que um líder, para resolver os problemas que a gente tem hoje, o que um líder para o negócio que hoje a gente tem precisa? Quais são as skills? O que a gente considera que são os comportamentos tolerados? Aquilo que tá fora de discussão? Então, eu acho que trazer uma coerência com a alta liderança, mas também uma coerência com a necessidade do negócio, é uma alavanca também que a gente pode aproveitar. E traduzir os nossos indicadores para o negócio. Aí o turnover está 30%. Quanto custa isso? Ah, não, o clima da empresa não está bom. Qual o risco trabalhista disso? Calcula. Quanto que foi no ano passado? Quanto que a sua empresa pagou? $500 mil? Se você melhorar os processos, melhorar a liderança, quanto você consegue reduzir? Léo, e isso é tão importante porque esse é o argumento para você chegar até ele. Porque falando sobre esse exemplo, não foi fácil, gente. Né? Uma pessoa que acha que está tudo bem. É a cultura da pessoa. Está tudo bem ser assim. Até você chegar no nível de, opa, não é bem assim, qual que é o argumento? É esse. É mostrar dados, né? Dinheiro. Dinheiro. People né? Analytics. Exatamente. Relacionar as informações. Sim, usar pra das você- ferramentas. Talvez entender. nós sejamos a área que tem mais dados, porque a gente consegue olhar um tanto de coisa dentro do RH, se a gente conseguir estruturar. Não estou falando para fazer um dashboard da NASA para mostrar para o Só faz correlações. Volta lá no... Se tem SESMIT, por exemplo, nessa empresa. Quantas pessoas foram afastadas? Por qual motivo? Era saúde mental? Beleza. E às vezes a gente ignora o mental que vira físico. Eu vou ter que pesquisar um pouco isso para entender. E você tocou no ponto de investigar os desligamentos. Tem uma coisa que eu brigo bastante com eles, tá? Se você não fez uma pesquisa de clima, não se importou com esse colaborador a vida inteira dele dentro da empresa, pelo amor de Deus, não vai fazer pesquisa de clima no final, né? A pessoa já está pistola da vida saindo da empresa, não foi respeitada em nenhum momento, mas aí eu preciso fazer uma pesquisa de clima para entender por que ele está saindo. Gente, não é lá no final, beleza, é legal para entender. Mas se você não olhou durante, desculpa. É inútil fazer uma pesquisa de clima. Você vai receber um depoimento de uma pessoa que está com raiva, porque ela já está completamente insatisfeita. Se chegou ao ponto dela querer sair, você perdeu aquela pessoa. Então, ela não vai querer dar um depoimento para que a empresa melhore. E isso não vai resolver nada. O que vai resolver na prática isso? Nada. Você já está gastando Né? tempo no final Isso. da história. E aí, meninas, eu vou perguntar agora como é que a gente... Acho que o primeiro ponto, me digam se eu também tô percebendo da forma certa, é trabalhar a cultura para que essa vulnerabilidade possa vir à tona. Para que eu possa virar para o meu líder, um líder de primeira viagem, falar, não estou conseguindo, estou com dificuldade, me ajude nisso. E também que a gente precise mudar essa cultura para que o líder desse líder entenda que ele tem um papel fundamental nesses primeiros 3 meses, como a Isa falou. Que é muito fácil, né? Tem o delegar as coisas e tem o delargar, né? Tipo, que o método brasileiro de desenvolvimento de líder, você sabe qual é que é, né? É o do Zeca Pagodinho, aos trancos e barrancos lá vou eu. Só taca o crachá na pessoa e se vira. Então, vou puxar um pouquinho de vocês. Como que a gente trabalha essa cultura? Acho que uma parte é os dados, uma parte é falar de dinheiro, mas vou procurar da vivência de vocês. Estou, por acaso, aqui com 3 psicólogas, mas isso não é um papo de psicólogo. Então, é mostrar para essas pessoas como que a gente muda a cultura, primeiramente, porque tem 2 frases que são mais velhas que a pedra, acho que no RH. Que as pessoas não pedem demissão da empresa, elas pedem do seu líder. E a outra que é a cultura de comer estratégia no café da manhã. Então, acho que eu ouço isso há muito tempo e nada mudou desde então. Então, Isa, quais os passos que você daria, assim, primeira coisa que eu preciso fazer agora, antes de pensar no todo, antes de pensar no como, eu entender o porquê que eu preciso fazer isso, onde que eu vou pegar os meus dados e como que eu cruzo isso para que eu consiga passar aquela barreira de que, lá vem o RH de novo falar de cultura.
para que eles entendam que isso impacta no negócio. Qual a dica que você daria de trajetória para esse RH começar? Eu acho que cultura é um dos maiores desafios que uma empresa tem. Não vou nem falar RH, porque o RH acaba encabeçando aquilo. Mas trabalhar a cultura é uma coisa que envolve todo Muitas mundo, coisas. inclusive a alta direção. Então, precisamos mudar ou precisamos colocar no papel o que é a nossa empresa para a gente conseguir entender quem somos, para onde vamos, o que queremos. Então, é um trabalho que precisa todo mundo ter uma sinergia. Então, o RH, ele precisa, com base nesses dados, mostrar, de repente, que alguma mudança é necessária para que a gente consiga fazer uma alteração e transformar aquele espaço num lugar melhor para se trabalhar. Então, eu acho que o RH, com esses dados, apresentar à diretoria e a diretoria tem que comprar essa briga, a alta direção mesmo, comprar essa briga para poder fazer um trabalho. Eu já participei de uma mudança de cultura e era extremamente desafiador. A gente desenhou, todo mundo desenhou a missão, a visão, os valores. Geralmente uma consultoria acaba desenvolvendo melhor isso porque é uma empresa de fora. Então, tem muita empresa que faz. No caso, a gente fez, não deu muito certo, mas eu lembro que no segundo momento foi uma consultoria que desenvolveu. Mas por quê? Porque a gente precisa que a alta gestão esteja junto, não é só o RH. Então, acho que esse é o primeiro passo, é ter essa consciência que não está só no colo do RH. Claro, Porque a gente quer fazer tudo, gente. Às vezes a gente abraça e fala, não, a cultura é minha. Calma. Às Não, vezes a gente quer ser herói também, né? a gente também quer ser o herói, quer abraçar tudo, eu consigo. Calma, respira. A gente tem uma parcela disso. A gente é mais um guardião de cuidar o que está acontecendo, mas a cultura é viva. Ela é lindo de ver o Culture Code de algumas empresas. Escreve o código bonitinho. Você vai lá na operação, não é nada daquilo, não, hein? Tá lindo na página de carreira, tá lindo no aquele site que as empresas maiores têm, que é relação com investidores. Você olha aquela página, é um mundo perfeito. Vai na operação para ver se é assim. Vai. Exatamente. Desce lá na operação para ver se é isso que acontece. Então, gosto do exemplo da Isa, porque às vezes a gente vai fazer dentro de casa, a gente consegue. Vai ser o melhor cenário do mundo? Talvez não, porque, primeiro, tem proximidade entre as pessoas. São todos membros da organização. Quando vem alguém de fora, vem com um olhar não contaminado. Isso Exatamente. ajuda muito. E vamos lá, gente. Outra coisa que brasileiro adora. Sempre quem vem de fora falando é mais ouvido do que quem está dentro. É verdade. Como consultora, eu ia falar, inclusive, sobre isso, né? Por que que é também que quando uma consultoria vem de fora, traz mais resultado? Tem uma outra questão também. Porque como que o RH é enxergado? Como é que as pessoas enxergam os colaboradores do RH? Vai lá, Chato. é o que Ai, também. lá vem aquela do RH. É assim, gente, eu vejo, eu ouço isso. Ai, lá vem a fulana do RH. Quando a gente vem com uma outra cara, outra perspectiva, né? Mas é a consultoria. Não precisa nem falar de RH, consultoria, né? Você pode ter vivido a Então, vida inteira no RH e agora ser consultora, mas daí. isso. É mais do mesmo? Então, a pessoa que está lá do RH está todo dia lá. Não. Eu, como consultora, às vezes eu vou uma vez a semana na empresa. Né? Como eu disse, esses 20 anos é consultoria, nunca fui CLT. Gente, você pega a minha carteira de trabalho, tem um estágio, acredita? Que eu fiz, não tem mais nada. Né? E também sou feliz assim, tá? Adoro, porque cada dia eu estou num lugar, e aí também de forma remota, online, né? Isso é maravilhoso, em qualquer lugar do mundo, na verdade, né? Eu posso fazer essa consultoria e é muito bom. E, é claro, é junto com o RH da empresa. Não é a consultoria e o RH, não, é junto. Agora, cultura, gente, é um trabalho que a gente faz a longo prazo. E tem que prestar muita atenção com relação também à missão e visão e valores, porque às vezes o valor lá, né, vamos supor, é liberdade. E isso tem um significado muito importante. Qual é esse significado para a cultura? As pessoas são livres, têm liberdade aqui, e às vezes não tem. Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente tem que reestruturar toda a missão, visão e valores também. Porque o que está escrito ali tem que ser importante, não é só uma frase bonita que você pegou, né? Aí, RH, pegou da internet, copiou e colou. Pronto. É assim, tá? Porque quando eu chego nas empresas, eu pergunto a primeira coisa: onde que é essa missão, visão e valores? Da onde que veio? Ninguém sabe.
Agora Porque geralmente hein? chega pra mim, Agora é capaz de puxa. jogar no chat GPT pra ver se faz. Com certeza. Pior ainda, né? Meu Deus. Então não tem que trazer significado. Cultura é isso, trazer significado para quem está ali, né? E como você disse, é de todos, não é do RH. Cultura de todos. Eu E gosto. aí, eu ia complementar, porque acho que por isso que dentro do RH tem crescido muito o papel do HRBP, né? Que é Claro. o business partner. Business É uma outra visão. Sim. É um profissional, eu costumo dizer que é um profissional que está com o pé aqui e um ali, está com o pé dentro do RH. Ele é o olho do RH lá dentro da operação, mas Perfeito. ele tem a visão do negócio. E aí que se complementa, e eu vejo que num futuro não muito distante, se a gente se capacitar, aprender o que precisa, o BP vai ser o papel principal dentro do RH, porque ele está lá no meio da operação. Está lá no meio do tiroteio, ele sabe o que está acontecendo. E aí, trazendo o que você enxerga. Hoje você tem essa visão também, Mari? O que você ia. Que eu te interrompi, acabei Não, interrompendo aí. Eu gosto muito da palavra diagnóstico. Uhum. Porque eu acho que é isso, esse pé ali também é o que mais nos possibilita ter uma visão real daquilo, sabe? Conseguir realmente entender qual que é o diagnóstico, porque, gente, cultura existe. Ela pode estar definida com palavras bonitas, ela pode estar num quadro na parede, ela pode estar num deck de cultura, ou ela pode não existir formalmente, mas ela vai existir no final do dia sim, né? Né? Então, Com certeza. primeiro é começar qual é a cultura que existe, porque às vezes a gente acha que não existe, mas existe, gente, existe. Ou às vezes a gente acha que existe uma, mas a que existe é diferente. Então, eu gosto muito de começar pela base, né? Eu falo que a base de todo o trabalho bem feito de uma área de recursos humanos é o diagnóstico do cenário atual. E a partir do diagnóstico do cenário atual que a gente vai conseguir, primeiro, sensibilizar a importância do tema, porque a gente vai mostrar, bom, a gente vai começar a criar as hipóteses olha, isso gera aquilo, né? Isso aqui está impactando dessa forma. E aí eu acho que é isso que vai fazer com que você consiga aliados para aquele tema. E aí, é a partir do cenário atual, ok, e a gente quer estar onde? Que a gente vai conseguir também fazer um plano de mudança, né? O que é forte hoje, o que a gente se orgulha. E a gente quer permanecer, e a gente vai precisar criar rituais, a gente vai precisar criar processos, sistemas que replicam aquilo e fortalecem aquilo. E o que é aquilo que hoje a gente veio parar aqui, a gente está dessa forma, mas que a gente quer mudar, né? E aí a gente quer mudar para onde e qual que vai ser esse caminho que a gente vai percorrer. Às vezes é um exercício de deixa eu escrever missão, visão e valores. Aí você volta lá e fala: você vive isso que você escreveu? Isso. É isso. Você está vivendo Exato. isso ou o que você está vivendo é isso? Daí você traz o que você percebeu, baseado na pesquisa de clima. Se tiver outros dados, é isso que acontece dentro da empresa. Então a gente está aqui. Para chegar aqui, o que eu preciso fazer? Isso. A gente está falando de líderes doentes, mas vocês notam que assim, eu estou trazendo o papo muito para que a gente atue na causa. A causa está muito mais para trás. A gente acaba muitas vezes apagando incêndio que está lá no efeito, que é o líder já doente, a equipe já doente, a estrutura doente. E a gente não volta lá atrás. Espera aí. É a cultura, é como esse líder foi capacitado, como que o board, o CEO, qualquer nome que você use na sua empresa, enxerga essa situação, como que ele... Que todo mundo vai replicar. Não adianta o RH falar, por exemplo, trazendo só fazendo um parênteses aqui esses dias. Ah, porque eu relatei um assédio pro RH e o RH não fez nada. O RH vai reportar isso pro compliance, pro board, pra diretoria. Mas se a diretoria não quiser fazer nada, o profissional de RH é um profissional igual a você. Ele só tá em outra posição. Se a diretoria falar não quero fazer nada, ou é o meu líder que mais performa, que é o que é mais comum de... Ele entrega 150% da meta, um moedor de carne praticamente. Todo mês a equipe se renova porque ninguém aguenta. O RH vai reportar, vai alertar do risco trabalhista, o risco de várias coisas. Quem toma a decisão final não é o RH. Então, eu vejo que na internet a galera adora meter o pau, que fala, o RH não fez, o RH não resolveu. Às vezes a gente está com a mão atada tanto quanto você. A estrutura está doente. A gestão dessa empresa não enxergou o risco que isso vai trazer para a empresa. E aí o RH fica ali. Eu brinco muitas vezes que a gente não pode ser o vilão. A gente não é o vilão da história, mas também não pode ser cúmplice. Mas também temos o nosso limite de até onde a gente pode ir. A gente não tem o poder de decidir que o diretor vai ser desligado.
Isso é uma decisão do conselho, do board, do dono da empresa. Ele está assumindo o risco, mas eu devo alertá-lo desse risco. Então, muitas vezes eu vejo que o RH vira o muro onde todo mundo taca a pedra. Seja no recrutamento, quando fala, o RH não dá resposta. Tá lá o RH com 50 vagas para trabalhar. Vai conseguir dar 1000 respostas personalizadas, bonitinhas? Não vai. Então, é só conscientizar também essa galera que a gente muitas vezes precisa explicar o que nós estamos fazendo como RH. Mas, voltando para a pauta, voltando do meu parênteses aqui, quais as métricas que eu olho quando eu estou falando de... Para eu identificar esses primeiros sinais, dá para criar indicadores para eu olhar o que... Peraí, descolou muito aqui, peraí. Bandeirinha amarela, descolou muito. Bandeirinha vermelha. Ou tipo assim, caos na face da terra, para tudo. Quais indicadores que eu olho para esse líder para identificar esses sinais mesmo de que ele está doente? Vou começar pela Mari agora no meio. Legal, vamos lá. Acho que hoje a gente, com essa visão sistêmica que eu venho contando para vocês, a gente tem alguns indicadores que eu já cheguei a citar, né? Então, a gente monitora o tema de turnover, a gente monitora aí a questão do NPS também. Eu acho que a própria pesquisa de clima dá para a gente incluir também, né? Ali uma percepção, uma autoavaliação em relação ao tema de saúde e bem-estar. Hoje também a gente consegue, nas áreas de recursos humanos, contar com vários parceiros, né? Parceiros de saúde, parceiros de segurança, que também conseguem nos ajudar ali a alimentar esses indicadores de saúde e bem-estar. E a gente tem, inclusive, também uma solução atualmente, que é a nossa linha ética, né? Que está ali relacionada aos temas de compliance também, que a gente também conecta a esse tema, né? Então, como que a gente está em termos dos relatos, em termos de denúncias, tudo isso acaba sendo a informação que a gente vai reunindo no dia a dia para conseguir ter esses sinais. E eu, particularmente, acho que mais do que os sinais é garantir que a gente coloca foco e atenção quando a gente encontra os sinais, né? Então, é importante que a gente tenha uma estrutura que vá nos ajudar a perceber, porque a gente tem um trabalho ali de confiança com os líderes, a gente tem uma escuta muito, muito orientada a isso, a gente vai ter uma estrutura de dados que também pode nos ajudar a complementar, a monitorar isso, mas no final do dia é sobre a gente garantir atenção a partir do momento que a gente vê esses sinais, né? Então, eu falo muito do diagnóstico, eu sempre volto nessa palavra do diagnóstico, que é diante de um sinal, ok, como que a gente aprofunda? Como que a gente vai entender realmente o que está acontecendo ali? Nos limites da segurança dos envolvidos, nos limites ali da confidencialidade do tema. É um tema sensível muitas vezes, né? Mas eu acho que a gente parte dessa estrutura que não precisa ser super robusta ou super complexa para esse tema. Tem várias outras em paralelo, vários outros indicadores, a gente pode monitorar várias outras informações em paralelo. Se a gente está com a nossa escuta ativa para aquele tema, aí esses indicadores, aí esses dados que a gente já produz podem voltar a nossa atenção para isso. Por qual lado que eu vou abordar essa história? Os dados estão ali, eu posso fazer... Qual a pergunta que eu faço para esses dados para descobrir isso, né? Isa, lá atrás da sua experiência, de tudo que você tem vivido, quais os indicadores... E eu tô falando indicadores que a galera também... O RH também exagera, né, gente? Vamos lá. A gente, às vezes, quer fazer demais. Coloca lá 25 indicadores para monitorar. Não consegue. 3. Quais os 3 que eu olharia, assim, como princípio, assim, de ter na minha rotina de ir alimentando de novo? Que a gente alimente semanal. Não vai por... Vou lá... O que acontece? Tem apresentação para a diretoria semana que vem. Aí o RH sai cavocando dado. Ou é que daí a apresentação brota. Se você criar uma rotina de alimentar toda semana ou cada 15 dias esses dados, você vai ver que você vai criar o relatório de um ano. Ano que vem você já consegue olhar se tem sazonalidade, se acontece mais em uma determinada época. Léo, e outra coisa, ó, lá vem a auditoria da ISO, hein? Ó, eu passo muito isso. Deus do céu, cadê os dados? Então, realmente. Isa, quais os indicadores que você falaria para esse RH, tipo, coloca no post-itzinho ali para lembrar todos os dias ou cada semana, porque, de novo, esse líder bem capacitado e saudável facilita a minha vida, né? Com certeza. Acredito que o afastamento, e aí não só o afastamento o longo, mas as saídas médicas também elas podem, médicos, os atestados, né? exato. Eles podem trazer ali
e está acontecendo alguma coisa. Tem um índice alto aqui, principalmente área operacional, Sim. quando tem muitas essas saídas. Alguma coisa quer dizer, ou a pessoa está realmente adoecida, ou ela também está usando esses atestados como uma desculpa para se afastar daquele ambiente que está fazendo mal para ela. Uhum. Não, acho que é importante, assim, se a sua empresa disponibiliza plano de saúde, inclusive tem alguns planos que se você consegue até que eles compartilhem, eles indicam, por exemplo, te dão um índice de onde o colaborador está usando mais, se ele está indo por... E hoje tem uma infinidade de dados que você pode cruzar, assim, só basta que a gente saiba fazer a pergunta certa para os dados. Se eu souber fazer a pergunta, eu consigo ter as Ô, respostas Léo, que eu e quero. o absenteísmo e o turnover também são indicadores, Uhum. né? Agora, como ela disse aqui, Mari, né? Mari, você disse da questão de realmente ter métricas e nós temos ferramentas para tudo. E a gente pode até criar. Uhum. Inclusive agora com a NR1, com a atualização da NR1, na verdade, dos riscos psicossociais, nós temos que fazer um levantamento desses riscos, que são as causas, né? Mas o que faz com tudo isso, com todos esses indicadores? Fazer por fazer, não adianta. É. Tem que ter um plano de ação. É que nem, por Tem que ter exemplo, um quando plano de ação depois. o povo coloca lá nos relatórios horas de treinamento, Não. pessoas treinadas. Você tem que ter objetivo, metodologia, por quê, para quê, tudo isso, gente. Agora, você faz uma pesquisa de clima ou um levantamento dos riscos psicossociais, aí dá um resultado, né, que a gente já sabe que a maioria vai dar ali um percentual ruim. O que você vai fazer com isso? Tem que ter um plano de ação para isso. Né? Como que você vai fazer esse plano de ação? De acordo com essas métricas, mas também com essas conversas. Né? Porque a gente pode construir também esses planos, esses treinamentos, esses programas, esses projetos que são inúmeros, né? Principalmente agora a gente falando de saúde mental, né? Então, isso aí, mas como que você vai ter adesão Uhum. a esse plano? Como é que realmente, de fato, vai trazer na prática resultado? A gente quer resultado. E é assim, com esse argumento, que a gente vai falar para o empresário, né? Trazendo resultado financeiro. Porque é assim, é maravilhoso. NR1, atualização, saúde mental, ok, beleza. E todas essas métricas. Mas se a gente não sabe falar a linguagem do empresário, que é pegar, olha, pega aí o quanto que você gastou com o turnover. Agora pega aqui quanto que você vai realmente investir em saúde mental ou nesse projeto, nesse programa, enfim, nesse plano de ação. Nossa, ele vai comparar que aqui é o dinheiro escoando, aqui não, está investindo. Investindo o quê? No fator humano, nas pessoas, né? E eu vou dar uma dica aqui. Volta lá nos seus afastamentos. Quantas pessoas foram afastadas nos últimos 6 meses? Uma pessoa, e aí estou falando na esfera CLT, tá? Uma pessoa afastada, ela está sendo remunerada. E ela não está produzindo. Ou seja, Exato. a empresa está gastando e não está tendo retorno com aquela pessoa. Calcula quantas pessoas são, quantos dias, volta lá e calcula a produtividade média dela. Você vai ter um valor do que a empresa está perdendo com aquela cadeira vazia. Exatamente. Senta na frente do teu CEO, do CFO, financeiro, qualquer coisa, e fala, ó, esses são os dados, é isso que a gente está perdendo de dinheiro. Uma plataforma de saúde mental custaria X reais. Provavelmente vai ser bem menos do que você já gastou de afastamento, tá? Se eu disponibilizar e eu diminuir 10% esses afastamentos, eu já vou ter economizado dinheiro para você e pago a plataforma de sobra. Se eu melhorar o clima, a formação dos líderes, eu vou gastar X, que vai diminuir o turnover que custa tanto. Calcula. Não é fácil de calcular, gente. Eu sou péssimo com matemática, mas eu costumo dizer que eu conheço alguém que sabe. Eu vou atrás de alguém que me ajude. Pergunta, porque assim, se você sentar com essa planilha, você está falando a linguagem dele. E principalmente, mais do que falar a linguagem dele, ele vai olhar e falar, peraí, a lei entende do que está acontecendo na empresa, ela trouxe Aí o RH dados. passa a ser respeitado. Porque isso é uma coisa que acontece. Existem RHs e RHs. E às vezes o RH é posicionado dentro da empresa como uma área fraca. Em outras empresas ele tem força. Eu já trabalhei em RH que tinha fama fraca e RH que tinha fama forte. Então, é aquilo, é cultural.
Sim. Qual a atribuição que a empresa, por conta de ter pessoas preparadas, porque eu acho que tem isso que você falou, Léo, eu acho que é um cenário, assim, muito positivo, mas que está muito em falta também. E é uma briga para o RH ele saber se posicionar e saber apresentar os Exato. dados, fazer uma apresentação para a diretoria. Então tem que trabalhar oratória, trabalhar posicionamento. Não é só se socar de conteúdo técnico. Vocês têm que aprender a mostrar dados para a gestão, porque aí você consegue fazer com que o seu RH ele se fortaleça dentro da empresa e aí você consegue oferecer realmente soluções para os seus colaboradores. Igual, às vezes a gente vê, quando chega nessa época do ano, todo mundo quer, tem outubro rosa, tem janeiro branco, vamos contratar palestra. Aí fica contratando palestra, às vezes sem verba nenhuma. Qual o objetivo disso? Não tem, não Postar vai fazer. fotinho bonitinha na rede social. Então aí fica fazendo coisa assim, supérflua. Você sabe como é que chama isso? Efeito Band-Aid. Que é o quê? É pontual. Exato. É igual a plataforma de psicoterapia. É algo pontual, mas não é ruim. A gente não pode descartar nada disso. Na palestra é legal falar em Outubro Rosa, só que não é isso que vai resolver. É um conjunto de ações. Exatamente, isso. É. E eu Então, acho que isso conectado à curiosidade genuína. É sair da sala, é ir pro Exato. time. Isso, É realmente conversar. Deixa- deixa eu é a entender. conexão. Quais são os problemas reais que Isso, acontecem aqui? Exato. Meu líder, ele pode me ver como um RH muito parceiro, uma ferramenta aqui muito interessante, se eu, como líder, entendo que esse RH chega para me ajudar a resolver problemas reais da minha vida. Isso. Reais do meu dia a dia. Então, eu acho que a gente se capacitar como profissionais, né? A gente tá nessa preparação constante, com curiosidade genuína, gente. Curiosidade genuína. Sair Perfeito, da nossa isso. sala, realmente entender o que está acontecendo, o que está pegando, sabe? O que tira o sono dessa liderança. Se a gente descobre isso, a gente se prepara para resolver, ajudar o líder a resolver isso, né? A gente vai conseguir encontrar nosso lugar. Meninas, 1 hora passou voando, o papo daria muito Já mais acabou? tempo. Já Não acabou, acredito. gente. Quero vir mais. Teremos mais ao decorrer do ano. Quero agradecer muito a contribuição de vocês. E eu vou deixar o último provocação / chinelada, como diz nossa amiga Áurea, né? Nossa. A gente fala muito que quer ser ouvido, que a gente quer um lugar na mesa, que a gente quer ser um RH estratégico. Ninguém vai te dar isso. Você vai ter que construir esse lugar dentro da organização. Isso parte do princípio da gente mudar a forma que a gente trabalha, que a gente atua e que a gente fala com os outros decisores do negócio, com o negócio em si. Então, se você está esperando que vai cair de paraquedas uma coroazinha, uma cadeira dourada, um trono de RH estratégico ou um lugar na reunião do board, sinto te dizer, você vai ter que construir o seu próprio trono. E vai demorar tempo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um conteúdo aqui para falar um pouquinho. A Isabela Furbino, da Solids, vai falar quais os principais desafios desse líder de primeira viagem. Meninas, muito obrigado. Sigam elas no LinkedIn e podem atolar a DM delas de pergunta, que eu acho que elas têm bastante coisa para compartilhar com vocês. E o aprendizado só começou aqui. Segue aí nas redes sociais e no contato, networking, que vocês podem falar com elas. Daqui a pouco eu volto com a Isabela Furbino. Meninas, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade, Léo. Obrigada, Léo. Foi ótimo. Muito obrigada, Foi ótimo, gente. meninas. Adorei, adorei.